Estalidos no pescoço. Sabe aquele ruídozinho que você faz no pescoço, na lombar, no quadril, que você gira, faz o movimento e ouve o ruído, ou se auto-manipula e ouve esse ruído? No ditado popular de hoje eu vou falar sobre os estalidos nas articulações. Vou te explicar tudo o que você precisa fazer e como que você pode tratar as relações envolvendo esse tipo de problema. Então, se você tem uma pessoa na família que faz esses ruídos, ou você mesmo costuma fazer eles com frequência e não sabe o que significa, o que deve ser feito, acompanhe o vídeo que é jogo rápido para te explicar esse assunto. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou ortomolecular e se você não me conhece, aqui no canal do YouTube eu falo sobre dor, sobre exercício, sobre lesão, como cuidar da sua saúde física baseado em 4 pilares essenciais: o emocional, o nutricional, o energético e o físico. Para explicar melhor esse pilar, tem um videozinho, vou pedir para o pessoal botar o cardzinho aqui em cima para vocês e você pode conhecer um pouco mais da nossa filosofia de tratamento aqui na clínica. O vídeo de hoje no quadro do Ditado Popular, esse quadro que eu coloco conteúdos comuns da sociedade, que as pessoas têm quase que diariamente e não sabem o que significa, são os estalidos. É muito comum o cliente vir ao meu consultório para fazer um atendimento, uma consulta e relatar a seguinte situação: olha, doutor, esses ruídos que você fez, eu faço às vezes sozinho. E aí vem aquela pergunta: será que isso é um problema? Será que isso deve ser feito? Será que isso indica um problema ou não? Será que está tudo bem, né? O simples fato de você fazer aquele ruído com os dedos, será que isso é um problema? Então, é sobre isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, tá bom? Papo reto, vamos primeiro explicar de onde vem o ruído. Da onde vem isso ali? Será que a articulação que quebrou? Não é nada disso, né? O que você ouve ali dentro, quando você faz esse movimento, ou quando você faz esse movimento, é o seguinte: vamos lá na cervical, lá na coluna. Cada vértebra, ela encaixa uma na outra através de uma articulação, chamada faceta. Desse jeito, ela encaixa. E aqui tem um balãozinho, um pacote, que dentro dele tem líquido. É a cápsula articular da faceta articular. Esse líquido dentro dele tem pequenas bolinhas, que a gente chama de vesículas. Quando você faz um movimento com essa faceta em alta velocidade e movimento curto, libera, por pressão, libera e rompe essas vesículas. Então libera a articulação, libera a faceta, abre ela e dentro aquelas vesículas, aquelas bolinhas, elas se rompem. A mesma coisa quando você faz aqui. Você faz um movimento rápido, curto, ele solta, ele abre a articulação um pouco e faz com que essas vesículas rompam. O ruído que você ouve é o gás rompendo nessas vesículas, tá bom? Esse é o ruído que você ouve, o deslocamento de ar dentro da articulação. Tem ar, tem líquido, vamos dizer assim, dentro daquelas vesículas e rompe e ouve esse ruído, ok? Por que ele ocorre sozinho? Isso é uma pergunta muito importante. Quando você tem, vamos para o pescoço de novo, uma região, por exemplo, como a cervical média, C4, C5, C6, com excesso de movimento, a gente chama de hipermóvel, né? Excesso de movimento. Quando isso acontece, depende do movimento que você faz, ela estala sozinho. Só que essa hipermobilidade, geralmente ela é uma compensação de uma outra região que está com pouco movimento, uma hipomobilidade. Então, por que ele ocorre sozinho, Murilo? Porque tem uma região da coluna que está trabalhando demais, porque outra região não está trabalhando adequadamente. Então aí você começa já a se preocupar, mas peraí, se aquela região que está trabalhando demais, eu toda vez liberar ela, toda vez eu vou lá de manhã cedo, tac, solto, toda vez eu fizer isso, certo? Ficar soltando aquela região, eu não vou aumentar ainda mais o movimento dessa articulação? Já está aumentado, eu vou aumentar mais ainda. Quanto mais movimento essa região fazer, mais ela vai ter degeneração, mais ela vai ter desgaste, mais ela vai ter comprometimento estrutural. Ou seja, acelera o processo de degeneração, a osteoartrose. Então não é legal você repetidamente ficar manipulando aquele mesmo local. E ela indica o quê? O risco que isso tem. O risco eu acabei de falar, risco de você aumentar a degeneração naquele segmento, você agravar o processo de envelhecimento fisiológico daquela região, entendeu? Então era para acontecer numa determinada idade, você acelerou porque você ficou movendo aquela região demais, de forma errada, ok? Tá? Segundo, o que deve ser feito, Murilo, para tratar esse problema? Então ele é indicativo de um problema? É. Hipermobilidade é sinal que existe outra região hipomóvel, né? Não é que não existem pessoas com maior flexibilidade, maior mobilidade, até existe, mas não é o caso em questão.
O que deve ser feito? O profissional, e aqui o profissional, deve identificar em você aonde estão as zonas do seu corpo que estão com pouco movimento. No problema de cervical, geralmente o problema vai estar ou no crânio ou na região do tórax. Como no crânio é uma região complexa, precisa ser uma abordagem manual, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês exercício para você poder liberar a mobilidade do tórax. Então, se você tem hipermobilidade cervical, liberando o tórax, você vai ajudar. Não que você cura, mas você ajuda. Da mesma forma, se você tem hipermobilidade lombar, se você soltar o tórax, você também ajuda. Ok? Se você soltar o quadril, você também ajuda. Então, você tem que procurar as zonas que não tem ruído, que não tem tanto movimento, que são mais travadas e trabalhar sobre elas. E evitar de fazer muito naquelas regiões que fazem sozinho. Ok? Cuidados com a automanipulação, pessoal, aqui um alerta, tá? O tópico assim, ó. Cuidados com a automanipulação e com alguns profissionais que manipulam. Eu, Murilo, já tive o desprazer, posso dizer assim, o desprazer de atender um paciente, um senhor de aproximadamente 60 anos, que foi num profissional de terapia manual, não era um especialista na área, que aplicou uma técnica de manipulação, uma técnica de alta velocidade, mais ou menos na torácica número 1, na 7ª cervical, nessa transição. E pela má execução da técnica, o paciente não tinha problema algum estrutural nem nada, pela má aplicabilidade da técnica, ele comprimiu os tecidos do sistema nervoso central, mais especificamente o saco dural, e gerou uma lesão quase que irreversível no braço esquerdo dele e na perna esquerda dele. Só para vocês terem uma ideia, o paciente foi internado no pronto atendimento com suspeita de AVC. Porém, não se identificava nenhuma lesão patológica nos reflexos a nível ocular. Então os médicos ficaram na dúvida, mas esse cara não teve AVC, teve AVC, não teve AVC, e ficou naquela discussão. Na verdade, o que ele teve foi uma estenose medular de cervical baixa, torácica alta, por uma manipulação incorreta. Só para vocês terem ideia. Então, cuidado com os profissionais que vocês vão procurar. Existe um jeito certo para fazer essas manipulações nas regiões que não tem movimento, ou o movimento é muito reduzido, e tem que ser com uma finalidade terapêutica. Não adianta você ir lá num terapeuta, ele manipula a sua cervical alta, que geralmente tem uma boa restrição, sem saber o porquê. Essa restrição está ali por um motivo, por exemplo, por um problema dentário. Então você tem um problema dentário e bloqueia a cervical alta. O correto é você achar o problema dentário, encaminhar para o dentista. Eu estou dando um exemplo, pessoal, poderia ser qualquer coisa. Eu chutei aqui um dente. Tratar o problema dentário, depois liberar a mobilidade na cervical alta e automaticamente a cervical média do paciente vai parar de fazer ruído e fazer excesso de degeneração. Captou? Poderia falar bem mais sobre isso, mas eu quis dar um exemplo prático para vocês. Então, cuidado com os profissionais que fazem esse tipo de manipulação e cuidado, não faça em você automanipulação. Não faça. Ah, mas eu todo dia levando aqui, tá. Não faça. Você está agravando um problema sem saber de fato a causa dele, ok? Exercício prático, então, para vocês, pessoal, para a gente poder concluir esse vídeo aqui. O que eu quero que vocês é que vocês trabalhem a mobilidade do tórax. Então, vocês vão colocar as mãos atrás da cabeça, não do pescoço, atrás da cabeça. Vocês vão inclinar para um dos lados, por exemplo, para o lado direito, e vão girar para o lado esquerdo, desse jeito, nessa posição. Aqui vocês vão se concentrar em respirar no topo do pulmão oposto, no caso aqui o pulmão esquerdo. Só gira bem e respira. Respira, respira. Gira mais, respira, respira, respira e gira mais. É um exercício de extensão do tronco, o tronco vai para cima, inclinação para a direita e rotação para a esquerda. Depois você pode fazer o mesmo exercício, por exemplo, em flexão. Você abaixa um pouco o tronco, gira para o lado direito com os braços para baixo e respira, 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 respira. Ok? E pode fazer puramente em extensão, com mobilidade. Então segura a cabeça reta, o pescoço reto, e você vai jogar o externo, o osso do peito, para frente e para o teto. Olha só. Solta o ar. Perceba que o pescoço não se moveu. Ele estabilizou. Quem foi o tronco. Ó, minha cabeça está parada. Ó. Solta o ar e vai. Ó. Volta ao normal, solta o ar e vai. Lá em cima, lá peito para o teto. Ó. Eu não estou forçando a minha cervical. Eu usei o crânio e a minha mão e toda a posição da cervical para estabilizar aqui. E eu estou soltando a torácica alta. Soltando em extensão, em inclinação e em rotação. Com flexão e com extensão. Ok? Use as alavancas do tórax, os movimentos do tórax e relaxe o tórax. Sempre trabalhando com respiração. Você vai evitar que a cervical aumente o movimento,
independente do problema, mas pode que o problema esteja vindo do crânio ou de outro local, ou até mesmo de uma víscera. E aí vai ser precisar ser avaliado. Beleza? Fica aqui um exercício prático para vocês no vídeo do estalinho do pescoço. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo. Um abraço!